Bom dia, esse menino, bom dia, dona moça. Nós estamos de volta com a nossa revisão do Enem, onde nós estamos respondendo várias questões aí de provas anteriores do Enem. E hoje nós vamos falar um pouco sobre fisiologia. Hoje nós vamos responder questões de fisiologia. Minha gente, fisiologia é um dos assuntos que mais cai no Enem. Talvez esteja aí em terceiro ou em quarto lugar entre os temas mais cobrados do Enem. E é principalmente fisiologia humana, ok? Então hoje nós vamos responder aí 3 questões de fisiologia e na próxima semana eu trago mais questões de fisiologia para vocês. Mas sem mais delongas, vamos lá ver as nossas questões. E a nossa primeira questão é uma questão de 2019 que foi aplicado para pessoas privadas de liberdade e nos diz o seguinte: as algas são uma opção sustentável na produção de biocombustível, pois possuem estrutura simples e se reproduzem mais rapidamente que os vegetais, além da grande capacidade de absorverem dióxido de carbono. Esses organismos não são constituídos por tecidos heterogêneos, entretanto, assim como os vegetais possuem parede celular. Algas podem substituir metade do petróleo e inaugurar a química verde. Para a obtenção de biocombustível a partir de algas e vegetais, é necessário utilizar no processo a enzima. Minha gente, vamos lá então agora, como vocês já sabem, dar pause aqui, tentar responder por si só e depois retornar para ver a resposta. Pausou? Vamos ver lá a resposta agora então. Veja só então, ele vem nos falando, ó, que as algas, como os vegetais, têm parede celular, ok? Então, ele nos fala aqui, ó, que o processo de obtenção de biocombustível a partir das algas e dos vegetais é necessário usar uma enzima específica. Minha gente, tanto a parede celular de algas como a parede celular de vegetais é formada de celulose. Tá? E a celulose, minha gente, qual vai ser a enzima que vai degradar ou que vai acelerar o processo de degradação da celulose? Vai ser a celulase. Tá? Então, olhem só, sempre que a gente tiver, ou quase sempre, né, quando a gente tiver esse sufixo aqui, ase, a gente já sabe que se trata de uma enzima. E geralmente é assim, ó, celulose, celulase, amido, amilase, maltose, maltase, por aí vai. Tá sempre acrescentando esse sufixo aqui para a gente saber qual é a enzima. Então, se a celulose vai ser degradada pela celulase, ficamos aqui, ó, com a enzima que está na letra C, celulase, ok? Olha só, a amilase vai ser para degradação de amido, maltase de maltose, fosfatase é uma enzima, minha gente, que tem a capacidade de retirar grupos fosfato de várias moléculas. E já a quitinase é uma enzima que tem a capacidade de degradar ou de acelerar a degradação da quitina, ok? Então, permanecemos aí com a letra C de crustáceos. Agora, minha gente, talvez uma coisa importante da gente falar aqui nessa questão é que nem toda a parede celular, tá, vai ser formada de celulose. A parede celular de celulose é encontrada principalmente nas algas e nos vegetais. Os fungos, por exemplo, que podem ter parede celular, eles já vão ter parede celular de outro material, tá? De um material que a gente chama de quitina. As bactérias também podem ter parede celular, mas também vai ser de outro material. Então, tenham isso em mente. Parede celular nem sempre vai ser de celulose, ok? Sigamos, então, em frente agora
Vamos então agora para a nossa segunda questão de hoje, que foi uma questão que caiu em 2018 e nos diz o seguinte: anabolismo e catabolismo são processos celulares antagônicos que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como um hormônio com ação anabólica, enquanto o glucagon tem ação catabólica, e ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea. Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado, que atua no catabolismo, induzirá o organismo a... Então, minha gente, agora vocês dão pause aqui nesse vídeo, tentam responder aí e retornam. Pausou? Vamos ver a resposta agora, então. Veja só, ele vem nos falando aqui, né, sobre anabolismo e catabolismo. Ah, professora, o que é anabolismo e catabolismo? Minha gente, anabolismo está relacionado com a construção de determinados compostos, enquanto que catabolismo está relacionado com a degradação ou a quebra de determinados compostos, ok? E ele vem nos falando aqui, ó, da questão do glucagon e da insulina. Minha gente, a insulina é um hormônio que ela vai atuar jogando a glicose para dentro das nossas células. Ela vai atuar na construção do glicogênio, jogando a glicose para dentro das células e construindo esse glicogênio, tá? Então a insulina é isso que ela faz. Por exemplo, aqui eu tenho aqui, né, a minha corrente sanguínea, tá aqui a corrente sanguínea e aqui estão as células lá. Tá muito mal e porcamente esse meu desenho aqui, mas só para a gente compreender. Quando os níveis de glicose aqui na corrente sanguínea estão altos, essa insulina ela vai fazer isso, ela vai pegar a glicose e jogar para dentro das células, onde elas vão ser convertidas em glicogênio ali, uma reserva de glicogênio. Essa aqui então é a ação, ó, da insulina, tá? Já o glucagon, minha gente, por outro lado, novamente eu vou fazer meu desenho aqui da minha corrente sanguínea. Deixa eu fazer uma divisão aqui, tá? Aqui tá a minha corrente sanguínea, ok? Aqui estão as minhas células lá, muito mal e porcamente também as minhas células aqui. Quando esses níveis de glicose aqui na corrente sanguínea, eles estão baixos, né? Eles estão ali ruins para o organismo, o glucagon, ele faz essa função aqui, ó, de auxiliar na transformação do glicogênio em glicose que vai para a corrente sanguínea. Então essa aqui é a função, ó, do glucagon. Beleza? Então eu tenho aí a função do glucagon e da insulina. Por essa minha explicação aqui, vocês já observaram que a insulina ela vai agir no anabolismo, né? Enquanto o glucagon ele age no catabolismo, ok? Aí ele vem nos dizendo, olha só, um indivíduo com hipoglicemia, ele vai precisar de um hormônio para atuar no catabolismo, que vai induzir o organismo a... Minha gente, o que é hipoglicemia? Hipo de baixo, tá? De baixa glicemia, ou seja, o indivíduo ele está nessa situação aqui, ó. Ele está hipoglicêmico, ele tem pouca glicemia, pouca glicose na sua corrente sanguínea. Ah, professora, como é que eu faço para lembrar o que é hipoglicemia, o que é hiperglicemia, né? Porque o contrário de hipoglicemia é hiperglicemia. Como é que eu faço para lembrar disso aqui? Ora, é só você lembrar, né? Hipermercado, hiperfeliz, né? Hiper é de muito, é que onde tem bastante. Então, nesse caso aqui, ó, onde a insulina ela está atuando, jogando a glicose para dentro das células, nesse caso aqui, a gente tem, ó, uma hiperglicemia, tá? Mas isso que ele está nos descrevendo aqui, ó, é uma hipoglicemia. Então, seria esse caso aqui. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Então, o glucagon
como é que o glucagon ele vai agir aqui? Ele vai pegar o glicogênio, né, que foi transformado lá, a glicose foi transformada em glicogênio, ele vai pegar esse glicogênio, degradá-lo, ou seja, ele vai catabolizar esse glicogênio, jogando o glicogênio para a corrente sanguínea. É essa situação que vai acontecer, mas vamos ver aqui nas assertivas qual melhor se encaixa. Letra A, realizar fermentação lática. Não, minha gente, nada tem a ver com realização de fermentação lática, que a gente não falou disso. Letra B, metabolizar aerobicamente a glicose. Eita, que essa daqui, né, a gente fica assim até que poderia ser, mas não seria o caso, minha gente, porque ele não vai metabolizar a glicose. O que ele vai metabolizar ali vai ser o glicogênio, tá? Então, não seria essa daqui. Letra C, produzir aminoácidos a partir de ácidos graxos. Eita, minha gente, o que tem a ver aminoácidos aqui nessa situação aqui de hipoglicemia? Se a gente for analisar mais a fundo a bioquímica, a gente vai ver, né, que tem aminoácidos que agem aqui, mas não seria este o caso. Letra D, transformar ácidos graxos em glicogênio. Eita, olha a pegadinha aqui do examinador, porque nesse caso aqui, ó, uma situação de hipoglicemia, né, a gente tende a pensar, opa, talvez o organismo ele vai pegar os ácidos graxos, que são a gordura, né, e transformar em glicogênio. Mas não é esse o caso, minha gente. E além disso, ele nada nos falou aqui sobre ácidos graxos, então não seria isso aqui. Letra E, estimular a utilização do glicogênio. Aí sim, né? Aí poderia ser, porque nesse caso, ó, como a gente falou aqui, vai haver então o catabolismo, ou seja, a degradação do glicogênio em glicose para a corrente sanguínea, então utilizando de fato esse glicogênio aí. Então ficamos com a letra E de esporófito. E agora vamos para a nossa terceira e última questão de hoje, que foi uma questão que caiu em 2017, nos diz o seguinte: pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial feita com polímero gelatinoso coberto de anticorpos, que promete agilizar o processo de coagulação quando injetada no corpo. Se houver sangramento, esses anticorpos fazem com que a plaqueta mude sua forma e se transforme em uma espécie de rede que gruda nas lesões dos vasos sanguíneos e da pele. Qual a doença cujos pacientes teriam melhora no seu estado de saúde com o uso desse material? Então, pause aí, tente responder aí por si só e retorne para ver a resposta. Pausou? Vamos ver lá então. Minha gente, olha só, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o que são plaquetas, né? Na questão aqui no próprio texto, ele ajuda aqui a entender, né, que essas plaquetas artificiais, elas grudariam nas lesões. Mas o que são plaquetas de fato, minha gente? Essas plaquetas, elas são fragmentos celulares que auxiliam na nossa coagulação. Então, digamos que eu tenha lá uma ferida, tá? Aqui tá um vaso sanguíneo, por exemplo, e tem aqui uma ferida. Essas plaquetas, elas grudam aqui, ó, ajudando ali na coagulação sanguínea e na cicatrização, tá? Em linhas gerais, a gente pode dizer que é isso que essas plaquetas fazem. O texto está nos dizendo que os cientistas conseguiram sintetizar plaquetas artificiais que vão grudar ali, auxiliar nesse processo aqui de coagulação e cicatrização. E ele nos pergunta qual a doença os pacientes mais se beneficiariam com o uso desse material. Vamos ver aqui então as doenças. Essa questão aqui, minha gente, talvez ela poderia ser colocada até junto das questões de doenças, né? Mas eu achei melhor trazer aqui em fisiologia, porque eu achei que tem muito mais a ver com fisiologia. Vamos lá ver então
A letra A, filariose. Minha gente, a filariose, ela também é conhecida como elefantíase ou wuchereriose. E ela é causada por um nematóide chamado Wucheria branchophyte. Essa filariose, minha gente, ela é transmitida geralmente por mosquitos. Uma vez que esse verme ele esteja na corrente sanguínea da pessoa, ele se instala nos vasos linfáticos, causando o inchaço dos membros da pessoa. Por isso que ele é conhecido também popularmente por elefantíase, tá? Então, elefantíase ou wuchereriose ou filariose. Mas então essas plaquetas artificiais aqui, elas não auxiliariam no tratamento da filariose, né? Porque essa filariose aí o que a gente precisaria é ou eliminar o mosquito ou eliminar o nematóide. Então não seria essa letra A. Letra B, hemofilia. Minha gente, a hemofilia, ela é uma doença congênita, ou seja, uma doença de raízes genéticas, onde a pessoa ela tem uma extrema dificuldade de coagulação sanguínea. Então, qualquer lesão nessa pessoa pode ocasionar uma hemorragia muito grande e a pessoa pode vir a morrer por uma lesão que em outra pessoa sem essa condição seria uma lesão simples. Tá? Então, de fato, olha só, esse uso dessas plaquetas artificiais aqui, elas seriam muito interessantes para essa pessoa com hemofilia, tá? Então, ficaríamos aqui com a letra B, mas vamos examinar as outras questões. Letra C, ateroesclerose. Minha gente, ateroesclerose é uma condição onde há o acúmulo de gordura nas artérias das pessoas, tá? Então, não poderia ser a ateroesclerose. Doença de Chagas. A doença de Chagas, minha gente, é causado pelo Trypanosoma cruzi, né? Como vocês já devem ter ouvido falar. E quem vai transmitir aí essa doença de Chagas é o barbeiro. Essa doença de Chagas, minha gente, ela é transmitida através das fezes desse barbeiro, pode ser transmitida também através da transfusão de sangue de mãe para filho durante a gravidez e recentemente se descobriu que ela pode ser transmitida também pela via oral, tá? Esse Trypanosoma cruzi, uma vez que ele esteja aí no organismo do indivíduo, ele vai se instalar no coração, no intestino, no esôfago, podendo causar o inchaço desses órgãos e aí traz várias complicações que infelizmente não são reversíveis. Mas como a gente está falando aqui, ó, de coagulação sanguínea, de plaquetas artificiais, não seria o caso da doença de Chagas, tá? E letra E, síndrome da imunodeficiência adquirida. A síndrome da imunodeficiência adquirida é as últimas fases das infecções, ó, por HIV, que a gente conhece também por AIDS. Então, a síndrome da imunodeficiência adquirida a gente conhece também por AIDS, porque esse vírus aqui, ele ataca principalmente os linfócitos da pessoa, ou seja, as células de defesa da pessoa, e aí ela fica, ó, imunossuprimida, tá? Então, não seria aqui essa letra E, porque nada tem a ver com a questão da coagulação sanguínea, então ficamos de fato com a letra B de baiacu. Mas vejam só uma curiosidade aqui, antes da gente encerrar aqui essa questão, é que o último czar da Rússia, o Nicolau II, ele tinha um filho que tinha hemofilia. Era o Alexei, o nome do filho dele era Alexei, e esse menino ele tinha hemofilia. Então esse menino ele era cercado aí de vários cuidados para que ele não tivesse nenhuma lesão e não tivesse uma hemorragia grave. Só uma curiosidade aí para a gente encerrar essa questão.
Então é isso, minha gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenham gostado, eu espero que tenha ajudado vocês, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. E novamente eu te digo que se tiver alguma questão que você queira que eu responda, mesmo que não seja do Enem, alguma questão aí de um outro vestibular que você queira que eu responda, deixa aqui nos comentários que eu vou responder o mais breve possível. E se você gostou dessa aula, já deixa o seu curtir aqui para o YouTube entender a relevância desse conteúdo e espalhe aí para mais pessoas, tá bom? Até mais, minha gente, até a próxima aula.